Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos os ouvintes com uma boa noite. Que Deus te abençoe e te guarde de saúde e força. Meu amado ouvinte, vamos agora entrar em oração para ouvir a palavra do Senhor, que é poderosa e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra até medula e vai adiante, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Agora você que está nos ouvindo, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no canal e nos ajude, que essa palavra seja proclamada e o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nos dá vitória, nos dá escape e livramento, nos venha abençoar cada ouvinte que esteja ouvindo essa palavra do Senhor, que é poderosa, e venha falar o coração de cada um, e venha convencer do pecado e do juízo da justiça. Vamos entrar em oração e que Deus te abençoe. Querido Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, em Tua presença, meu Senhor, eu entrego a minha vida, a de todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Ó Deus, entrego todos nas Tuas mãos. Te peço, abençoa cada ouvinte, abençoa cada coração, abençoa, Senhor, a cada telespectadores, e venha dar vitória, venha suprir suas necessidades, operar maravilha e abrir as portas. Ó Deus, fala conosco através da Tua poderosa palavra, glorifica Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, né? E que Deus venha nos abençoar com essa palavra poderosa. Vamos ler com atenção, né? E preste atenção nessa palavra, ela vai falar conosco. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. O texto é: grande exemplo de fé. Temos que ter fé. Sem fé, não tem como. Fé no Deus Todo-Poderoso. Não temos fé em todos os santos, em todos. Não há macumba, não. Fé em Deus, fé no Deus da Bíblia, fé no Deus Todo-Poderoso, fé naquele Criador dos céus e da terra, fé no Deus que preparou o lugar para nós, porque nós não vamos viver para sempre. Um dia nós vamos partir, mas estamos o tempo necessário, vamos estar o tempo necessário nessa terra para pregar a palavra e o amor de Deus, que é poderoso. Então, vamos ler com atenção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus o testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agrada a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que tem fé se aproxime de Deus, creia que Ele existe, que é galardoado do que o busca. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que devia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ir. Só até o versículo 8. Pela fé. Pela fé, olha só, hein? Pela fé. A Bíblia diz, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus o testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu um sacrifício excelente para Deus. Aí o irmão, que é Caim, ficou com inveja, porque o sacrifício dele não foi aceito. E existe hoje na igreja esse tipo de gente. Todos estão na igreja, mas nem todos irão subir. Todos estão na igreja, mas nem todos têm comunhão. É um inveja do outro. No ministério, um pastor tem inveja do outro. Um diácono tem inveja do outro. É uma inveja que o maligno habita na igreja. Aí você pergunta, mas por que isso? Porque a igreja não é perfeita. A igreja, ela é cheia de pecado, cheia de injustiça. A igreja de Deus, não. Lá em cima não terá pecado, não terá inveja. Mas aqui na terra, a igreja é de Deus, mas o homem é falho. Então, o que acontece? A fé. Quer a obra melhor, quer fazer por amor a Deus. O outro tem inveja porque esse sobressai mais. Aí começa a querer. Abel era irmão, mas Abel ofereceu um sacrifício que Deus fica agradado, fica feliz. E Caim já não estava feliz porque Deus se agradou do sacrifício dele e do dele não. Aí já quis e planejou matar o irmão. Deus conhecedor de todas as coisas. Mas aí você pergunta assim, mas poxa, por que Deus, sabendo disso, por que Deus não travou, não deu o livramento ao irmão Abel? É uma questão de pensar. Aí Deus, ele morreu. Aí foi e matou Abel. Aí você fala assim, mas matou Abel. O Senhor falou para ele assim, Caim, Deus já sabia que ele ia fazer isso, mas permitiu. Aí falou, Caim, cadê o sangue do teu irmão? Ele, por acaso, ele pensou que ia enganar Deus. Eu sou o dono do meu irmão, eu fico no controle dele. Aí Deus conhece, não adianta. Ele pode ter permitido, mas ele sabia o que ia acontecer. Ele vê tudo está patente aos olhos de Deus. Foi fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Ele ofereceu pela fé e Deus se agradou. Mas por que não se agradou de Caim? É um mistério. Por quê? Porque Caim fez o sacrifício e o sacrifício dele não foi aceito. Por quê? Porque Deus olhou e viu o coração dele. É igual Jacó com Esaú. Deus se agradou, gostou mais de Jacó. De Esaú já não gostou. E ele disse na profecia, o próprio Deus, que o menor servirá o maior servirá o menor.
o maior servirá ao menor. Aí diz aqui, olha só, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladará, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho do que agrada a Deus. Ele foi transladado para não ver a morte, pela fé. Pela fé, o próprio Jesus falou, se tiveres fé, direis a este monte, passa daqui para colar. Então tem que ter fé. Né? Aí diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Viu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é possível você ficar na presença de Deus. Você tem que ter fé. No meio do vento, mas tem que ter fé. Deus é fiel. Tem que ter fé. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque não adianta eu orar se eu não tenho fé, se eu não creio que Deus existe. É necessário que eu creia. Né? Como é que eu vou pedir uma coisa a Deus se eu não creio que Ele existe? É em vão. Certo? Então diz aqui, ó, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo que condenou o mundo, foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Viu? Noé, ele preparou, sem ver. Ó, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Ele preparou a arca e temeu, Deus avisou ele. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo que condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Ele condenou o mundo, ele preparou a arca e obedeceu à voz de Deus pela fé e preparou e botou todo mundo. A Bíblia diz que foi salvo os animais e foi salvo a sua família. Mas o resto pereceu tudo porque debochou e não creu. É igual a vinda de Cristo. Aqueles que estão debochando, não creem que Deus, o Senhor Jesus vai voltar, vai ficar na terra perecendo. Vai ficar, vai sofrer. E Deus vai abençoar. Os que creem nele serão transladados, serão salvos. A vinda do Senhor Jesus Cristo vai ser um mistério profundo, um arrebatamento maravilhoso. E os que creem nele vão subir para se encontrar com o Senhor nos ares. Aquele que não crê vai perecer. Vai perecer. E vai ser lançado no lago de fogo. Então nós temos que buscar a Deus. Aí diz assim, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ir. Viu? Eles sem saber para onde ir. Ele foi para o lugar sem saber para onde ia, porque Deus mandou. E ele recebeu a vitória. Ele recebeu de Deus. Ele foi abençoado. Abraão foi abençoado. Foi o pai da fé. O pai da fé. Que creu. Deus mandou, dai-me o seu filho. E ele foi lá e levou o filho dele. É fé. E ia sacrificar o filho dele porque Deus mandou e quis o filho dele. Na hora que ele ia sacrificar, Deus viu a fé dele e Deus falou, não, Abraão, já tem uma ovelha para o sacrifício. Isso é fé.
Nós temos que ter fé. Sem fé não podemos nada. Sem fé nada podemos fazer. O Senhor falou, sem fé nada pode fazer. Sem mim, o Senhor falou, o Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Para ter Jesus tem que ter fé. Tem que crer na palavra. Sem Jesus nada pode. E nós temos que crer. E pedir, aumenta-nos a fé. Sustenta-nos no mundo, nesse mundo mau. Essa é a palavra. Guarda. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 até o versículo 8. Que Deus abençoe e te guarde. Deus dê vitória, saúde e paz. Vamos agora, você que está com a família desesperada, situação financeira ruim, você que está na luta muito grande, a peleja é grande, olha, é muito difícil, saiba que Deus, Ele é fiel. Deus abre porta, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus resgata, Deus faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. O Senhor é Deus e não há outro Deus além dele. Ele é a rocha inabalável, sabe? Então inclina a sua cabeça e Deus vai te abençoar poderosamente. Vamos orar por vocês, por todos. Você que está com a família no leito, problemas, situação financeira, desemprego, a briga na família, saiba que Deus é fiel. Ele acalma a tempestade, Ele abre as portas, Ele fecha a porta, Ele é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, o princípio e o fim do mundo. Ele é o Senhor. Saiba disso. Vamos orar. Feche seus olhos e clama a Deus o que você quer de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu entrego cada vida nas tuas mãos. Te damos graças por essa palavra. Te damos graças pela salvação. Agora entrego cada vida, vai de encontro de cada coração, salvando, libertando, curando, abençoando, batizando com o Espírito Santo. Vai de encontro a Deus, vem abençoar, Senhor, cada família, vem curar a cada família, vem repreender as doenças, repreender os laços da morte, pisar na cabeça da serpente, repreender as bruxarias, macumbaria, abençoar cada ouvinte, Senhor. Visita, Senhor, abençoe e abre a porta de emprego, tira os impedimentos, barreira, embaraço, dá vitória, Senhor, opera maravilha, meu Deus, vem abençoar, Senhor, a cada ovelha, a cada vida, meu Deus, visita os lares, os ímpios, salva, resgata, que aquele que te aceitou como o único e suficiente Salvador, seja abençoado, seja salvo, resgatado e dando vitória, em nome de Jesus te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Vamos levantar a mão para o alto e receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor. E a igreja diz amém. Que Deus abençoe e te guarde de saúde. Volto a te pedir, toca no sininho, deixa seu like, se inscreva no canal e nos ajude, propaga, que as pessoas se inscrevam, que a pessoa venha clamar o nome do Senhor, que vocês venham clamar e que Deus te abençoe e te guarde e dá vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. E tenha uma boa noite na paz do Senhor.